Então agora eu vou falar um pouquinho mais desse modelo do tarô mitológico, né, que eu comecei a trazer um pouquinho da outra vez. Então lembrando, o tarô em si, né, e o tarô mitológico tem 22 arcanos maiores, que são os arquétipos, e 56 arcanos menores, que são os naipes, né, que estão relacionados com a forma como que a gente lida no nosso cotidiano com essas energias mais fortes dos arquétipos, que são essas energias primordiais. Então, se a gente pegar a palavra arquétipo, o que significa isso? Arque vem de antigo e tipo é modelo. Então, é um modelo antigo. Então, o que representa isso? Vou dar um exemplo, né? Vamos dizer que a gente quer fazer uma mesa, né? Então, antes de fazer uma mesa, a gente tem que trazer um modelo. Como que eu quero que seja essa mesa? Eu quero ela retangular, eu quero que ela tenha gaveta, não, eu quero que ela seja redonda, que tipo de material, a altura. Então, esse modelo que antecede a própria manifestação da mesa. Então, da mesma forma, um arquétipo, ele é um modelo, né, original, antigo, que está aí expressando, né, todo um conhecimento em todas as culturas. Então, por exemplo, a gente tem o arquétipo da mãe, da grande mãe, e ele é expresso em Mãe Maria, numa cultura, Durga, numa outra cultura, Kuan Yin, numa outra. E aí a gente pega o próprio arquétipo da mãe, que é expresso de diversas formas, de diversas facetas da mãe, né? A mãe nutridora, aquela mãe que alimenta, aquela mãe que é possessiva. Então a gente vê que um arquétipo, ele é um potencial, né, de símbolos, de formas, de imagens, e esse potencial ele vai trazer toda uma condição de ser expresso de diferentes formas, mas que existe uma condição original. Por exemplo, a mãe é vista no sentido mais amplo como uma nutridora, como aquela que possibilita a integração, toda uma energia feminina que vai se revelando de diversas formas, assim como o arquétipo do pai está muito relacionado com ordem, com organização, com leis. É lógico que a gente não pode ter uma coisa engessada. Então, quando a gente fala de mãe, a gente não está falando necessariamente da minha mãe, né? Porque o arquétipo da mãe é um potencial energético, por exemplo, de cuidar, de expressar amor, de acolher, que pode ser no dia a dia da nossa vida realizado pelo pai, por exemplo, né? Então, o pai pode ser muito mais mãe do que a mãe e vice-versa, né? Então, quando a gente fala do arquétipo, a gente está trazendo a energia que está por detrás, né? Muito mais do que preso a um personagem. E até porque, como a energia é viva, tem horas que você pode encontrar na mesma pessoa, né, no modelo da própria mãe, uma faceta da experiência ou outra faceta da experiência, porque a gente também está sempre se transformando. Então, às vezes você nasce no comecinho da sua vida, você é uma pessoa mais sensível, mais tímida, aí você vai se desenvolvendo, de repente, lá na sua adolescência, né, abriu a cortina e você começou a trabalhar o seu lado extrovertido. Então, graças a Deus, a gente vai evoluindo também, integrando outras possibilidades. Então, esses símbolos, eles estão o tempo todo também se renovando dentro da gente, né? Esses arquétipos que a gente vai acessando, tem horas que a gente vive mais um arquétipo, mais uma energia, né? E às vezes num outro momento a gente está vivendo mais uma outra energia. E o importante quando você vai olhar o tarô mitológico é você buscar naquele momento que energia você está vivendo, de que forma aquilo está te ajudando, ou será que você está muito apegada àquele arquétipo? Por exemplo, eu sou mãe, né? E eu cuido da minha prole, e eu faço tudo pelos meus filhos, e
muito bonito, desde que você não esqueça de você, por exemplo, né? Não esqueça dos outros papéis que você pode desempenhar. Então, quando a gente vai vendo essa dinâmica da vida, a gente tem que observar exatamente esses pesos e medidas, porque às vezes a gente, naquela experiência, ser mãe plenamente, cuidar, faz parte, e de repente, passado alguns anos, aquilo já fechou um ciclo e aí um outro arquétipo, uma outra energia está convidando a gente, né, a poder entrar nessa experiência, entrar nesse mundo. Então, a gente tem aqui todo um modelo evolutivo, é como se a gente fosse né, galgando os degraus de uma escada, mas que não é uma escada linear, porque às vezes no mesmo degrau a gente está vivendo uma experiência e está vivendo outra, e às vezes a gente até briga, né? Duas partes da gente estão brigando. Nossa, eu me sinto culpada se eu não fizer aquilo, né? Se eu não ficar o tempo todo cuidando, mas tem uma parte minha lá que está falando assim, nossa, mas sabe que eu queria ter aqueles momentos onde simplesmente eu vou ler um livro, simplesmente eu vou fazer uma atividade física. Então, a gente vai olhando para as cartas e a gente vai vendo que essas solicitações desses arquétipos, dessas forças, elas vão se apresentando para a gente, né? Então, isso que é bacana porque isso é muito dinâmico.